gente. Oi, William, Sandra, todo mundo. E já vou pôr silencioso. Tá bom. Tá? Tá bom. E ó, tem mais gente entrando. Então, ó, nós estamos lá em Marcos 5, de 21 a 34. Eu ia compartilhar a tela, mas... Hein? Vamos ver se eu consigo agora compartilhar a tela. Ok. Vou compartilhar a tela com vocês. Compartilhar. E aí, tá bom? Aí vamos para Marcos, então todos podem. Então, todo mundo tá vendo a tela? Tá, né? Sim. Então, ó lá. Então, vamos ler. Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre as multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe trocar as vestes, eu vou minimizar eu aqui, senão não consigo ler. Eu sararei. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal. Amém? Amém, né? Vamos lá. Interromper a transmissão. Aí. Bom, gente, eu falei que era uma história dentro de outra história, né? Então, a história começa com um grande representante da sociedade judaica, Jairo, indo até Jesus Cristo, porque ele estava com um problema muito sério. A sua filha estava muito doente, à beira da morte. Esse homem, Jairo, ele vai procurar Jesus e já tinha grande multidão em volta de Jesus, que começa o texto falando que já tinha muita multidão quando ele estava lá saindo do barco. E o que fazia esse chefe da sinagoga? Jairo era o chefe da sinagoga. Imagina só, o chefe daquele templo, daquele lugar onde aconteciam as reuniões com os principais sacerdotes. Bom, ele era responsável por toda a parte de culto, de toda a liturgia. Ele que preparava tudo, ele sabia todo o cerimonial. Era extremamente respeitado. Toda a ordem do culto era Jairo que cuidava. Esse homem, com toda essa importância, ele está com um problema muito grave. E ele vai até Jesus Cristo, se joga nos pés de Jesus Cristo, suplica, a palavra fala insistentemente para que Jesus lhe atenda. Só que eu falei que dentro dessa história aparecia outra história, que é o foco.
também numa mulher que já sofria há 12 anos de uma hemorragia. 12 anos. E fala o texto que essa mulher, ela tinha posses. Então, provavelmente era uma mulher influente, porque ela tinha posses, porque ela gastou muito dinheiro com os médicos. E, gente, o texto também fala lá que ela sofreu com os médicos. Interessante isso, né? Ela sofreu também com os médicos. Provavelmente, muitos já sabiam que já tinha passado por outros e outros médicos, que ela provavelmente contava o seu histórico, ninguém tinha resolvido. Mas interessado, talvez, financeiramente em seus recursos, ele atendia, mas já sabia que outros não haviam resolvido. É como se a doença dela fosse incurável, mas aceitavam lá o dinheiro dela, mas não resolvia o seu problema. Passava para outro. Parece que a gente, nos dias de hoje, também enfrenta alguma coisa parecida assim, né? Então, a gente percebe que eram pessoas extremamente influentes. Tanto Jairo como essa mulher. Mas agora ela já tinha perdido tudo. E, além disso, a palavra fala, o texto, que além de ela melhorar, ela só piorava. Tá certo? Então, eles se apresentaram diante de Cristo, de que forma? Humildemente. O chefe da sinagoga, o maioral, se prostra, clama humildemente diante de Deus, diante de Jesus Cristo e suplica. Eles tinham percepção que por mais que eles tivessem posses, influências, eles não podiam resolver o seu problema. Só Deus podia resolver o seu problema. Então eles tinham a percepção do eu. Sem Deus, eu não sou ninguém. A mulher padeceu na mão desses médicos 12 anos, né? Bom, além desse problema do fluxo, nessa época, a mulher, quando estava com esse problema, ela se tornava impura. Verdade, impura. Ela não podia estar no meio da sociedade, ela não podia frequentar o templo, e ainda mais. Não podia nem sentar no lugar que ela sentava, porque era impuro. As pessoas que, por exemplo, se um homem sentasse no lugar que uma mulher estava com fluxo de sangue, menstruada, ele tinha que se banhar e passar o dia inteiro impuro, só no final da tarde que ele se tornava puro novamente. Então você imagina só conviver 12 anos afastados de todos. Isso, essa passagem, gente, dá para nós lermos lá em Levítico 15, eu vou deixar esse texto naqueles vídeos que eu gravo, e é bem interessante ler. Lá, Levítico 15, 25, diz assim: se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar, ou qualquer objeto sobre a qual ela se sentar durante esse período, ficará impuro, como em sua menstruação normal. Aí continua, se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro. Aí fala que vai ter que se limpar. Olha só que confusão, né? Ainda bem que Jesus Cristo veio e a gente não segue mais isso, a lei, porque imagina só a gente no transporte público ia ter problema, né? Graças a Deus que não tem mais isso. Ai. E imagina só quanto essa mulher sofreu esses 12 anos com esse fluxo de sangue. Quando a mulher tocou em Jesus Cristo, tinha uma grande multidão, o texto fala, cercando ele, apertando ele. E essa mulher foi
tocou na orla do vestido, nas vestes de Jesus. E quando ela tocou, ele fala, de mim saiu o poder. Gente, tinha muita gente. Os discípulos mesmo falaram, como é que o Senhor fala? Quem te tocou? Olha a multidão que te aperta. O que foi isso de diferente? Qual foi a diferença desse toque para esse aperto? Muitos ali estavam por curiosidade. Outros estavam ali sem propósito. Às vezes a gente vai para a igreja para ouvir um culto sem propósito, por curiosidade, para ver irmãos, para outra coisa. Aquela mulher tinha um propósito. Qual é o seu propósito? Pensa nisso. Quando você for até Jesus, tenha propósitos. E aquela multidão oprimia ele, e Jesus conhecia cada coração ali. Então, por curiosidade, por, sei lá, uma especulação, ou para atender coisas que aparentemente não ia abençoar a pessoa mesmo, fúteis, qualquer coisa parecida. Ou para ter uma boa conversa para contar durante a semana. Olha, eu fui lá, e você sabe o que aconteceu? Aconteceu um negócio muito estranho. Chegou lá um principal da sinagoga, se jogou dos pés de Jesus, tem uma história para contar. Mas não tem uma história que viveu para si. Essa mulher queria uma história diferente para ela. Ela queria mudar o rumo da história, ela tinha um propósito, um objetivo. A gente precisa fazer uma alta análise para não ir para Jesus com objetivos errados, achando que ele não está ouvindo as nossas petições, as nossas dificuldades. Mas será que a gente colocou o propósito certo, o objetivo certo? Vamos observar. Uma das formas que a gente pode estar tocando Jesus de maneira correta, que aí eu tenho que dar também a dica, né? E na palavra fala a gratidão. Exemplo. Quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 8.000 pessoas, que era 5.000 homens, mais de 3.000 mulheres, fora as crianças que não contaram. Bom, ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos. A primeira coisa que ele fez foi dar graça por eles, pelo que ele tinha. Você já deu graça pelo que você tem, por tudo que você tem? Vamos começar tocando em Jesus pela gratidão da palavra, pela gratidão da família, pela gratidão da natureza, pela gratidão do alimento, pela gratidão de termos uns aos outros. Então, ir a Jesus, quando a gente toca, um dos toques é a gratidão. Não é a murmuração, não é reclamar, ser pesado, não. É sermos gratos, como Jesus fez na multiplicação dos pães e em tantas outras situações. Bom, Jairo tinha pressa. Porque ele falou, a minha filha está morrendo. Ele tinha muita pressa. Mas o que aconteceu? Ele parou uma multidão para uma pessoa. Quem me tocou? Porque de mim saiu poder. Quem me tocou? Esse toque é diferente. Ele parou uma multidão. Ele não esqueceu de Jairo, mas ele foi ouvir uma mulher. E por que será que Jesus queria saber quem o tocou? Porque ele poderia simplesmente, tocou, alguém foi curado, mas podia não se manifestar. Tem uma coisa bem interessante aí. Algumas coisas interessantes. Quando ele pergunta isso, essa mulher está numa situação bem complicada. Por quê? Porque ela podia estar na multidão, porque ela estava impura,
Ela está numa situação bem complicada. E diante ainda de um dos principais da sinagoga, que sabia que uma mulher com fluxo de sangue estava impura. Olha a situação dela, não era nada confortável. Então ela estava tremendo. O texto fala que ela estava tremendo de medo. Mas ela conseguiu, com o resto de forças, ela falou, sou eu. E Jesus ouviu a sua história. Gente, deve ter sido uma história comprida, porque foram 12 anos. Imagina você chegando no médico contando uma história de 12 anos. E Jairo com pressa, porque tinha que socorrer a menina. Mas Jesus deu todo ouvido a essa mulher. E ouviu a sua história. Por que será? Porque ele queria terminar o milagre. Lembra do nosso encontro semana passada? Os 2 toques? Ele tinha mais a fazer por ela. Primeiro, ele curou o físico dela. Segundo, ele foi curar a alma. Eles tiveram um relacionamento. Quando ela conta a sua história, ela começa a ter um relacionamento com Jesus. E ele quer ter esse relacionamento com a gente. E aí depois ele fala, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, você está livre desse seu mal. Ele quis completar, tinha algo mais para fazer. Assim como ele quer fazer com a gente. Ele não quer que a gente só toque na sua orla, só tenha só parte do milagre. Porque, gente, ele quer que a gente toque no dono das vestes. Não é só na veste. E ela tocou, não foi só na veste, ela tocou no dono das vestes. Ela atingiu o coração de Deus. E ela foi agraciada. Ela não voltou para casa só com uma cura física. Ela voltou para casa liberta, livre. Foi completo. Deus sempre faz a obra completa. Quando a gente se permite se relacionar com Ele. Muita gente vai na igreja, recebe uma cura, um milagre, resposta de uma oração e não quer mais relacionamento com Deus. Já atendeu a sua necessidade física e não tem esse contato. Então, só queremos às vezes o milagre, né? E eu separei 10 itens de reflexão que eu vou estar lendo para vocês e já está acabando. E para a gente meditar. Eu vou ler aqui, tá? Que eu anotei. Se aconselhe. Ouça o seu coração. Medite. Muitas vezes temos perdão e conselho para muitas pessoas. Mas e para mim? Tire pensamentos negativos. Se aconselhe de bons conselhos. 2. Jesus foi o último recurso. Ela já tinha perdido tudo. Ninguém resolveu. E eles tentaram resolver na força dos seus recursos. Temos que colocar Deus nos nossos recursos. Deus é o nosso recurso. Guiada pela fé. Não foi guardada pela emoção que ela foi procurar Jesus, e sim pela fé. Não pelas circunstâncias, mas pela fé. Porque as circunstâncias eram todas contra ela. Ela não podia estar numa multidão, ainda apareceu na multidão uma pessoa lá da sinagoga. Mas ela não foi guiada pelas circunstâncias. Assim mesmo ela falou, se eu tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu vou ser curada. Ela foi. Nossos problemas nos aproximam de Deus. Aumenta a nossa fé. E tenha um testemunho no meio da sua luta.
Eu falo para vocês, né, que hoje eu consigo testemunhar muito mais de Jesus Cristo não andando bem do que quando eu andava. Toque o coração de Deus. A multidão apertava Jesus. Ela tocou. 6. Jesus parou a multidão por causa de uma mulher. Jairo era o maioral, porém Jesus atendeu aquela mulher, que na hora parecia estar impura, em pecado, suja. Mas Jesus a limpou, purificou e a salvou. Ela estava só, mas estava com fé. Siga na sua estrada. Não precisa muito, precisa fé. Melhor ser de fé do que ser de ferro. Hora de agir e hora de parar. Agora é hora de agir. Tire forças das fraquezas. É o nome. Ela investiu mesmo com pouca força. Não restava nada mais para ela. Foi chorando e voltou sorrindo. Se relacione com Deus, que um sorriso vai brotar aí nos nossos corações, na nossa vida. Amém? William, Regina, a Léo, a Afonso, a Sandra, a Carol, a Milton, tanta gente aí, cada vez aumentando, e isso tem sido bênção, tá certo? Amém. Então, só para falar uma coisinha para vocês, e Jairo, hein? E Jairo da sinagoga? Gente, vai ser cena dos próximos capítulos. Porque a gente parou e a menina tá lá morrendo, gente. Vocês perceberam? Que era uma história dentro de outra história? Semana que vem a gente tem que falar de Jairo, né? Então tá, semana que vem eu termino a história de Jairo. Beijo, tchau. Fiquem com Deus. Foi muito bom. Tchau.